Ei você, sim, é você mesmo seu calvo. Você gosta de videogames portáteis? É, claro que sim. Quem é que não curte jogar uma partidinha enquanto você está numa viagem de 2 horas, dentro de um carro com os parentes mais chatos da sua família, ou na fila de um banco porque a sua mãe mandou você ir pagar a conta de luz atrasada há 2 meses? Tá bom, eu acho que esses exemplos foram muito específicos, mas independente disso, todo mundo sabe que o local mais sagrado para jogar no seu portátil obviamente é na privada, soltando um toletão que te faz perder 5 quilos apenas nessa cagada. E não ironicamente, eu tô fazendo isso nesse momento. Eu não tô zoando. Eu literalmente estou escrevendo esse roteiro fazendo o número 2. Imagina a ironia do destino se o resultado desse vídeo for uma merda. Que nojo. Enfim, só queria falar mais 2 coisas. A primeira é que nesse vídeo eu não irei citar o Nintendo Switch, porque eu nunca tive nem joguei um. Seria hipocrisia colocar ele aqui. Mas você também nunca teve nenhum outro console. Oxi, mas é claro que tive eles. Não foi através de maneiras oficiais, mas pelo menos eu tive kkk. Bom, a segunda coisa é que eu vou organizar os portáteis na ordem do que eu menos gosto para o que eu mais gosto. Mas isso não quer dizer que o console que ficar em primeiro é melhor que o segundo, é apenas uma questão pessoal, beleza? E eu também vou recomendar alguns jogos para cada um deles. Aproveita e já comenta qual é o seu favorito. Bom, era só isso que eu queria dizer, então bora pra o vídeo. Todo mundo começa de algum lugar, né? E eu simplesmente não consigo ficar sem citar o primeiro Game Boy e o Game Boy Color. Se não fosse o sucesso desses dois aqui, não existiria Nintendo DS, 3DS, PSP, PS Vita, entre outros. E antes que você venha falar que esse mérito deveria ir pro Game Watch, olha mano, eu até entendo, mas eu não consigo tancar os jogos dessa coisa, mano, kkk. Enfim, se você acha que esse portátil já está bem ultrapassado e com muitos jogos que envelheceram mal, você não está totalmente errado, mas é sério, tem muita coisa boa que você pode encontrar aqui, como esses jogos que vou citar. Metroid 2, o segundo jogo da caçadora de recompensa mais famosa dos jogos. Apesar de ser bem lento, eu me diverti bastante jogando ele, mas vale ressaltar que esse jogo tem um remake pro 3DS e uma versão feita por fã, que provavelmente é a mais famosa, mas eu também recomendo que você teste essa versão aqui. Zelda Link's Awakening, um dos jogos mais divertidos da franquia pra mim. Tem uma história muito boa, músicas incríveis e é perfeito para relaxar, e também teve um remake lançado pro Nintendo Switch. Castlevania 2, Beyond's Revenge, eu sinceramente não dava nada pra esse jogo aqui, e ele me proporcionou uma das melhores experiências da franquia. Existem 3 jogos dessa série lançado pro Game Boy, mas sinceramente, esse daqui é o único que presta. Recomendo demais jogarem ele. Após todo o sucesso dos antigos Game Boys, essa empresa mercenária decidiu inovar mais uma vez, e assim ela criou praticamente um Super Nintendo de bolso. Não é à toa que vários jogos dele foram importados para o GBA, fora outros jogos do Nintendinho, e na moral, é incrível toda a capacidade que tinha o Game Boy Advance, sem dúvidas era o melhor portátil da época, mas também não era como se ele tivesse fortes concorrentes kkk, e quando falamos da sua biblioteca, fica até difícil escolher qual é o melhor, mas vamos dar uma olhada nos jogos que mais me agradaram. Area of Sorrow, simplesmente o meu jogo favorito da série Castlevania, tem um castelo incrível para explorar, um level designer maravilhoso, diversos modos extras e músicas incríveis. Advance Wars, eu confesso que não gosto nem um pouco de jogos de estratégia, talvez porque eu seja muito burro, mas na moral, a qualidade desse jogo aqui é impressionante, é uma boa porta de entrada para quem nunca jogou algo do gênero. Metroid Zero Mission, esse jogo é um remake do primeiro que foi lançado lá pro Nintendinho, e na moral, pode botar remake nisso, ele respeita bastante a obra original, e acrescenta diversas coisas que não eram possíveis na época, e quando zera o jogo original, você desbloqueia uma versão do game do Nintendinho. Zelda The Minish Cap, esse foi um jogo que eu comecei a jogar na semana passada, porque eu tava em dúvida se iria colocar ele nessa lista, mas agora eu não tenho nenhuma dúvida, o ritmo desse jogo é maravilhoso, ele é muito viciante do início ao fim, tem uma trilha sonora incrível e gráficos muito bem detalhados. O primeiro console portátil da Sony foi um sucesso absurdo de vendas, pena que a sua sequência não foi tão bem assim, mas em relação ao PSP, é praticamente impossível você não ter jogado nenhum jogo dele, porque além de ter vendido como água, o seu emulador é o mais famoso que existe para celular, e os controles são bem simples e intuitivos, tirando os jogos de FPS, eu não entendo como que alguém consegue genuinamente gostar disso. Enfim, o PSP é sem dúvidas um dos portáteis favoritos da galera, tenho quase certeza que alguém está me xingando nos comentários por não deixar ele em primeiro lugar, e quando se trata da sua biblioteca, também é difícil escolher o melhor, porque ele não recebeu apenas uma quantidade muito grande de jogos, mas também uma enorme quantidade de jogos incríveis. Midnight Club 3, a minha franquia de jogos de corrida favorita, e sim, essa franquia é muito melhor que um Need for Speed. O jogo tem uma absurda quantidade de carros, todos eles têm muitas customizações, e os modos de corrida, apesar de serem bem repetitivos, ainda são muito bons, e olha que eu nem citei a sua memorável trilha sonora.
Metal Slug Anthology, uma compilação com todos os jogos clássicos da série. Eu amo e amo demais esses games, mano. Joguei eles pra caramba na locadora e até hoje tenho recordações muito boas com eles. Ghost of Sparta, um jogo do nosso querido deus da guerra Calvo. E bom, se é um jogo do Clayton bom de guerra, então ele é um jogo bom. Simples assim, bora pro próximo. Drácula X Chronicles, um dos jogos mais famosos de Castlevania é o Round of Blood, e esse game é um remake dele. Isso aconteceu para que ele fosse distribuído em outros países, já que ele foi exclusivo do Japão por muito tempo. Mas além de ser um ótimo remake de um jogo muito bom, ele também tem 2 jogos extras. Esses jogos são Round of Blood original e o Symphony of the Night. Sim, você consegue jogar os melhores games da franquia em apenas um único jogo. É até difícil acreditar que isso saiu da Konami, kkk. Dante's Inferno, muita gente fala que esse jogo é bem inferior em relação à sua versão original, o que não é 100% mentira, mas a galera acaba exagerando um pouco. Eu joguei as 2 versões e gostei bastante de ambas. Se você não tem um console para jogar a versão original, essa daqui não vai te decepcionar, vale muito a pena. Chegamos no portátil mais vendido da história, quase batendo de frente com o console mais vendido, o PS2. O Nintendo DS é basicamente 2 games watches em cima do outro. Teve várias versões diferentes para ele, cada uma com suas respectivas qualidades. Além do mais, esse portátil contava com coisas que não eram comuns na época, como uma tela touchscreen e conexão via Wi-Fi, algo que não era recorrente na época. Devemos lembrar que ele foi lançado originalmente em 2004, que foi o ano em que eu nasci, olha só. E de todas as bibliotecas dos portáteis, a do Nintendo DS foi a mais fácil para escolher os melhores. Mario Kart DS, um dos melhores e mais famosos jogos da série, tem pistas incríveis e com um excelente level designer, músicas boas e uma jogabilidade incrível. Mario 64 DS, um porte do famoso jogo do Nintendo 64, mas ele traz muitas novidades em relação à sua versão original, como vários personagens jogáveis. Inclusive você começa o jogo com Yoshi, algumas fases foram totalmente alteradas, e algumas missões só podem ser concluídas com personagens específicos. Chrono Trigger DS, porte do incrível jogo de Super Nintendo, em uma das melhores histórias da indústria, diversos finais alternativos. O seu combate é maravilhoso, mesmo sendo RPG de turno, e essa versão do DS conta com algumas animações. Portrait of Ruin, o melhor Metroidvania do console na minha opinião. A sua ambientação é incrível e bem detalhada. Suas músicas são incríveis e viciam demais. Tem 2 personagens jogáveis, ambos com personalidades muito sólidas e uma história muito envolvente. Phoenix Wright, o jogo de investigação que se tornou uma mina de ouro para memes no ano passado, por se tratar de casos criminais. Você vai se viciar bastante nele, e tem vários outros jogos da série caso você goste dela. Eu tô deixando o PS Vita como menção honrosa, porque eu não tenho muita experiência com ele. Eu só joguei alguns jogos através do emulador que saiu recentemente, e o desempenho não foi lá essas coisas, então não posso dar uma opinião bem detalhada a respeito dele. Mas eu sei que muita gente ama esse portátil, sei que ele foi injustiçado pela própria empresa, e que atualmente existem vários portes, feitos por fãs lançados pra ele, por isso eu acho que vale a pena citar ele aqui. Tá aí um portátil que eu dou graças a Deus que consigo emular e jogar com bom desempenho, mesmo que os gráficos fiquem todo pixelado, como o próprio nome sugere. O Nintendo 3DS é sucessor do Nintendo DS, e assim como seu antecessor, tiveram várias versões desse console. Tem uma opção em 3D que não precisa daqueles óculos ridículos. Vários jogos incríveis foram lançados pra ele. Alguns remasters, como Ocarina of Time e Majora's Mask, e também remakes, como já citado o Metroid 2. Não há dúvidas para mim que este é o melhor console portátil que joguei até agora, e é sempre bom revisitar os incríveis games da sua biblioteca, como por exemplo, Zelda A Link Between Worlds, o único jogo original da saga Pro 3DS, já que os outros 2 são remasters. Mario Kart 7, na minha opinião ele é o mais bonito da franquia, pelo menos o mais bonito que eu joguei, né? Luigi Mansion 2, um jogo do nosso querido amigão Calvo. Você vai explorar diversos cenários, enquanto se caga de medo por causa dessas terríveis aberrações. Animal Crossing, o melhor jogo de fazendinha da história, perdendo apenas para Stardew Valley. Shovel Knight, o quão irônico é imaginar que o jogo 8 bits faria tanto sucesso em um console que tem literalmente 3D no nome, mas não é pra menos, é um jogo espetacular, bem desafiador e muito bonito. Pois é galera, o vídeo foi esse, comenta aí qual o seu console portátil favorito, e quais são os melhores jogos dele, e também fala o que você achou do vídeo, beleza? Bom, espero que você tenha gostado, se gostou então deixa o like, beleza? E se inscreve no canal se for novo, mas é isso, até a próxima, falou!